Que fiasco, que vexame, que vergonha internacional os bolsonaristas com o Donald Trump. Estavam todos eufóricos, falando que eles iam fazer uma grande caravana para a posse de Trump. E sabe o que aconteceu? Os caras estão desistindo porque não vai haver nenhum tratamento VIP para eles, o que era óbvio porque Trump despreza completamente essa gente. E nem foto eles vão conseguir. Talvez o Eduardo Bolsonaro, que tá batalhando com todas as forças para conseguir um convite para o Bolsonaro, convite que ainda não chegou. E a tradição americana para a posse do presidente não faz nenhum tipo de convite formal, nenhum convite especial para nenhum chefe de estado. Quem acompanha geralmente são os diplomatas, os representantes dos países lá nos Estados Unidos. Então essa posse do Trump é um verdadeiro fiasco para Bolsonaro, para os bolsonaristas e até para o Eduardo, que quer se colocar como sendo uma grande assumidade, uma liderança internacional, e ele não é absolutamente nada. O Lula também não vai, claro, porque não há a tradição americana de convidar chefe de estado. E os chefes de estado geralmente não vão à posse do presidente americano. E eu vejo que Bolsonaro vai ficar chupando o dedo quando ele queria estar chupando outra coisa. Talvez um pirulito, mas coloque nos comentários, é um fiasco esse desânimo dos bolsonaristas? Na minha opinião, sim. Trump vai convidar Bolsonaro para sua cerimônia de posse? Cadê esse convite? Olha, gostou do desânimo bolsonarista? Achou que foi uma vergonha pro Eduardo? Então deixa o like no vídeo, claro, sempre, e se inscreva no canal. Quem trouxe a informação para nós do desânimo dos bolsonaristas foi a Malu Gaspar do jornal O Globo. A Malu Gaspar disse o seguinte, que quando houve a vitória do Donald Trump, os bolsonaristas estavam eufóricos. Nós vamos dominar Washington. Vamos fazer uma caravana de 50 pessoas. Só que aí tem uma coisa que os bolsonaristas eles não gostam muito de enfrentar, porque geralmente é doloroso para eles, que é a realidade. A realidade é a principal inimiga dos bolsonaristas. A realidade os destrói, os corrói. E aí eles começaram a levantar os custos. Pô, vai ficar muito caro pra gente alugar isso aí, os carros, então é melhor não ir. E além de ser muito caro, os bolsonaristas começaram a cogitar ficar no Brasil porque eles não vão ter o tratamento VIP que eles tiveram com o Javier Milei. Vários deputados bolsonaristas, assim como o Bolsonaro, foram até a posse do Milei. Ele foi até o hotel, tiraram lá uma foto, tudo. Um momento constrangedor, Milei olhou pra eles olharam pro Milei e falaram, o que nós estamos fazendo aqui? Ninguém sabia, mas tiraram lá as fotinhas. O Trump não vai ter tratamento VIP. O Trump não vai tirar foto com ninguém. Talvez o Eduardo Bolsonaro consiga alguma coisa, mas só o Eduardo porque ele esteve lá na casa do Trump, foi convidado, mas é bem difícil que haja esse tipo de tratamento. Então essa viagem pode ser um tremendo de um mico, porque eles podem ir pra lá e não ter nenhum tipo de recepção. Ah, mas o Lula também não vai. O Lula não vai porque existe uma tradição do governo americano ou dos Estados Unidos de não convidarem nenhum chefe de estado para posse. Nenhuma liderança global vai. Talvez um ou outro puxa-saco, mas liderança internacional não vai. Por quê? Essa é uma festa muito restrita. Nenhum ministro vai ser convidado, nenhum presidente, nenhum chefe de estado, ninguém. Quem vai prestigiar, ou representante de governo, quem vai prestigiar são os diplomatas que estão nos Estados Unidos. Então tem um diplomata brasileiro, tem um diplomata sul-africano, tem um diplomata alemão, eles irão. Agora, chefes de estado não vão. Por isso que eu acho que é muito difícil o Bolsonaro ser convidado. Até o momento não aconteceu. Não houve esse convite. O Eduardo tá indo lá, ele é secretário internacional do PL, então ele está tentando articular, busca aproximar para conseguir esse convite tão esperado e desejado que vai ser apresentado a ouro, como se fosse ouro. Então eles estão tentando fazer isso. Achar que Trump vai interceder por anistia, eles estão falando isso, mas não vai interceder. O máximo que o Eduardo Bolsonaro quer é o convite. Até porque o próprio Bolsonaro falou em entrevista recente que ele não faz a mínima ideia de como Donald Trump o ajudaria no processo de anistia. Ele não sabe disso e não vai. Não vai. Porque o Trump, já falamos isso muitas vezes, o Trump ele despreza completamente a América Latina. Ainda mais nesse segundo mandato, porque ele já prometeu America First. Ele vai se importar, como nós estamos falando, com a Venezuela por conta do petróleo um pouco e com o México por causa da fronteira. A família Bolsonaro quer forçar uma amizade que não existe. Um paralelo que não existe entre Trump e Bolsonaro.
Isso só na cabeça dos bolsonaristas mais debilóides. Mas não há. Nem seguir nas redes sociais, o Trump segue o Bolsonaro, ou o Eduardo ninguém. Não segue, ele não se importa, ele despreza o Bolsonaro. Então, é uma forçação de barra para tentar associar e fazer uma agenda positiva para o Bolsonaro, que não existe essa agenda positiva. Não existe essa força do ex-presidente. Não existe esse apoio do Donald Trump. Esse desejo, não tem absolutamente nada disso. Nada. O que os bolsonaristas querem, na verdade, com essa história toda, é realizarem micropressões. Isso sim. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele tá tentando fazer o seguinte, propagar a ideia de que ele é um perseguido político. Até que o Flávio Bolsonaro falou recentemente, nós temos que levar as instâncias internacionais, as cortes dos direitos humanos, porque o Bolsonaro ele é um perseguido. Para o Bolsonaro ser visto como um perseguido, ele precisa fomentar essa ideia. E como que ele faz isso aqui no Brasil? Fazendo micropressões, com notícias sendo divulgadas na cobertura política de derrotas para o judiciário, ou no judiciário, para parecer que há uma perseguição do Alexandre de Moraes. Então Bolsonaro entra com recurso, Moraes nega. Bolsonaro entra contra recurso, Moraes nega. Pô, mas todos os recursos são negados? Sim, mas passa de pouquinho em pouquinho a ideia de que há uma perseguição. E o convite do Trump seria uma grande micropressão, podemos colocar assim. Porque iria aparecer no jornal mais uma vez. Alexandre de Moraes veta devolução de passaporte para Bolsonaro ir à posse de Trump. É isso o que está sendo feito pelo Bolsonaro, pelos seus filhos. Pequenas pressões. O Bolsonaro, ele concedeu uma entrevista ao The Wall Street Journal, que ele falou da relação dele, do Trump e tudo, que ele espera contar com o apoio de Donald Trump para 2026. Não vai acontecer. A gente já sabe disso, Trump não vai apoiar o Bolsonaro, Trump não tá nem aí para o Bolsonaro. Eu tô me sentindo muito amarelado com essa lâmpada. Ah, agora ficou melhor. Muito amarelo, mais amarelo, melhor assim. Trump não apoia Bolsonaro. O Bolsonaro começou até a falar uma coisa muito esquisita sobre sanções. Parece que ele está pedindo para que o americano prejudique propositalmente o Brasil com sanções econômicas, prejudicando as empresas, prejudicando a nossa economia. Não sabemos se o Eduardo Bolsonaro está falando alguma coisa para o papai. A verdade é um mico essa relação de Bolsonaro com Donald Trump. Aquele I love you. Aquele I love you é tão ridículo que quando eu lembro daquilo eu falo, não é possível, não é possível. E ele é todo macho, né? O Bolsonaro, ele é macho até embaixo de outro macho, como diria aquela piadoca bem antiga, fora de moda. E não sei se pode falar isso ainda, mas cabe muito bem nesse momento, né? Do Bolsonaro ser macho até embaixo de um outro macho.